No final de 2007, a guerra no Iraque está chegando ao fim. O presidente Bush declarou vitória e as operações de reconstrução estão em andamento. O sargento Matthews e seu observador, sargento Isaac, são enviados a um local de construção de oleodutos no meio do deserto iraquiano. Todos os americanos que trabalhavam no local foram mortos, então agora é missão deles encontrar o culpado antes que eles enviem novos construtores. Os soldados se escondem atrás de um monte de arbustos e pedras para observar o local sob o sol escaldante. 20 horas passam sem que nada aconteça. Matthews começa a ficar impaciente e começa a pensar que não há mais soldados iraquianos, e considerando os corpos espalhados, o local deve ter sido atacado por um grupo que partiu após completar sua missão. Isaac aponta que não há sinais de um grande grupo se movendo por aqui, e destaca que devido aos tiros na cabeça que mataram todos os trabalhadores, isso poderia ter sido feito pelo lendário atirador profissional iraquiano conhecido como Juba. No entanto, Matthews acha impossível alguém matar esse número de pessoas em menos de 30 segundos. Eventualmente, Matthews finalmente fica cansado de esperar e desce para examinar o local de perto, após pedir para Isaac cobri-lo. Isaac explica que sua luneta está ficando embaçada e Matthews zomba dele por não tê-la trocado mais cedo. Mas essa luneta é importante para Isaac porque costumava pertencer a um camarada caído. Então Matthews passa de corpo a corpo procurando pistas e começa a acreditar na teoria de Isaac, quando finalmente confirma que todos morreram com tiros precisos na cabeça. Ele vai para o centro do local para descobrir a possível direção dos tiros, enquanto Isaac pede para ele recuar. Mas de repente um tiro é ouvido e Matthews cai no chão com muita dor. Desesperado para ajudar seu amigo, Isaac corre em zigue-zague para desviar dos tiros, mas quando está prestes a alcançar Matthews, é atingido na perna. Isaac não tem escolha a não ser deixar Matthews para trás e correr para se esconder atrás de um muro quebrado. Sofrendo, mas ainda vivo, Matthews entra em contato com Isaac e diz a ele para chamar a base e pedir reforços. Porém, Isaac percebe que sua ferida na perna está muito ruim, então ele amarra um cinto em volta dela para parar o sangramento. Então ele pega sua mochila de rádio e tenta entrar em contato com a base, mas não tem sinal porque o atirador atingiu a antena. De repente, Matthews entra em contato com ele novamente e pede para que ele localize o atirador para que possa mirar nele, ignorando Isaac quando ele o avisa de que o atirador notará qualquer movimento e irá atirar nele novamente. Isaac começa a fazer um buraco na parede com sua faca para colocar a luneta, mas acaba machucando sua mão com algumas pedras que caíram. Matthews então tenta alcançar seu rifle, mas acaba desmaiando por causa da perda de sangue. Não querendo terminar como seu amigo, Isaac usa uma lâmina para remover a bala de sua perna, um processo extremamente doloroso. Depois ele enfaixa a ferida antes de também desmaiar. Algum tempo depois, Isaac acorda quando ouve um barulho estranho vindo de seu fone de ouvido. Acaba sendo um oficial da base e Isaac imediatamente começa a relatar a situação e implorar por suprimentos médicos. No entanto, ele começa a ficar suspeito quando o oficial faz muitas perguntas estranhas e, mais importante, pede a ele para dizer a sua posição exata ou se levantar e disparar no ar, alegando que é para os helicópteros soltarem os suprimentos com precisão. Isaac aponta que isso vai contra o protocolo e o colocará em perigo, e quando ele começa a prestar mais atenção nas palavras do homem, percebe que seu sotaque não é americano. Este é Juba, o atirador que invadiu as frequências de rádio para tentar armar uma armadilha. Isaac não cai nela e o confronta, mas em vez de desligar, Juba começa a fazer perguntas a ele, alegando que quer conhecer Isaac melhor. Isaac tenta o rádio novamente, mas ele ainda não está funcionando. Juba insiste em fazer suas perguntas bobas, e quando Isaac se recusa a responder, Juba ameaça atirar em Matthews novamente, o que é arriscado porque há uma grande chance dele ainda estar vivo. Isaac concorda em conversar por um tempo e pede a Juba para ir primeiro, enquanto começa a desenhar um mapa do local na Terra para calcular a trajetória da bala e encontrar a possível localização do atirador. Juba diz a ele que é apenas um cidadão iraquiano comum que deseja salvar seu país e pede a Isaac que fale sobre sua família, mas Isaac aponta que isso é muito pessoal. Então Isaac faz piada com o raciocínio de Juba, dizendo que ele está matando as pessoas que realmente estão tentando desenvolver o país, trazendo escolas, oleodutos e infraestruturas que impulsionarão a economia local. Isso faz Juba rir e ele explica que o dinheiro feito aqui será enviado de volta aos Estados Unidos. À medida que o tempo passa, Juba continua fazendo perguntas, mas Isaac continua se recusando a dizer qualquer coisa pessoal sobre si mesmo, fazendo Juba ameaçar atirar em Matthews. No entanto, Isaac não acredita mais nele. Para provar que é perigoso, Juba conta a Isaac o nome do antigo dono da luneta e que ele está morto, citando a provocação anterior a Matthews. Isso significa que Juba tem escutado suas conversas
conversas desde que chegaram. Usando sua luneta, Isaac percebe que um dos homens mortos tem um rádio com ele e arrasta o corpo para a beira do muro, mas mesmo usando um pedaço de madeira, ele não seria capaz de alcançá-lo sem se expor. Em seguida, Isaac tenta beber água de sua garrafa e descobre que está vazia por causa de um buraco nela, que Juba confirma que fez de propósito. Ele também admite que não errou nenhum tiro, ele atirou especificamente na garrafa, na antena e na perna de Isaac para colocá-lo em uma situação inescapável e fazê-lo morrer lentamente, o que ele vai gostar de ouvir pelo comunicador. Quando Isaac encontra a bala que tirou da perna, ele a examina mais de perto e começa a calcular o modelo da arma que Juba tem, fazendo algumas perguntas astutas. Ele também chama Juba de terrorista, o que faz Juba rir novamente, apontando que os americanos são os que estão entrando ilegalmente em um país estrangeiro com armas prontas para matar pessoas. Enquanto Juba fala, Isaac faz mais alguns cálculos e olha pela luneta para finalmente chegar à conclusão de que Juba está escondido sob um monte de lixo. Ele está sob essas condições rigorosas por um longo tempo, sem mencionar o calor avassalador, o que significa que esse cara realmente é um profissional. No entanto, Juba nega ser o famoso atirador e mais uma vez afirma ser um homem iraquiano comum. Julgando pelo seu sotaque, Isaac supõe que Juba deve ser um ex-oficial do exército dos Estados Unidos que o extraiu, mas Juba também rejeita isso e explica que só mata pessoas que o atacam primeiro. Em troca, Isaac compartilha a história de como conheceu seu melhor amigo quando era criança e como eles se alistaram juntos mais tarde como adultos. Em breve, a desidratação e o cansaço começam a afetar Isaac, que cai no chão ao ouvir Juba dizer que ele vai grampear sua língua no peito. Em seguida, Isaac tenta enganar Juba, colocando um casaco e um capacete em seu rifle e acenando com ele acima do muro, mas Juba não cai nessa. O que cai é o capacete, pousando do outro lado do muro. Então agora Isaac não pode mais proteger sua cabeça. Um erro tão bobo é o ponto de tiro e o faz chorar. Mais tempo passa e Isaac fica desesperado o suficiente para tentar correr um risco. Ele corre em direção a um corpo caído no chão, rouba sua mochila e seu rádio antes de correr de volta para o muro, enquanto desvia de todas as balas que Juba atira nele. Na mochila, Isaac encontra água e alguns doces que ele devora rapidamente, mas infelizmente este rádio também não está funcionando. Juba também o castiga por esse risco atirando no muro e danificando gravemente sua luneta. De repente, Isaac ouve um distúrbio vindo de seu fone de ouvido e percebe que é Matthews, que ainda está vivo. Isaac grita a localização do atirador para ele e Matthews imediatamente tira um pedaço de metal para olhar para um monte de lixo. Enquanto Matthews se move extremamente devagar para pegar seu rifle, Isaac mantém o atirador distraído fazendo conversa fiada, e ele descobre que Juba costumava ser professor em Bagdá. Quando seus alunos foram mortos durante um ataque americano, ele decidiu se vingar. O muro atrás do qual Isaac está se escondendo é o resto da escola em questão. Então Juba pergunta a Isaac por que ele continua carregando a luneta danificada, mas como Isaac se recusa a responder, Juba ameaça atirar em Matthews novamente. Desesperado para salvá-lo, Isaac confessa que mantém a luneta em memória de seu velho amigo, que morreu por causa de um erro que Isaac cometeu, e ele ainda se sente culpado. Enquanto isso, Matthews coloca seu rifle e mira cegamente num monte de lixo, atirando todas as balas que ele tem, enquanto Isaac também atira para fingir que o barulho vem dele. Quando Matthews está prestes a recarregar sua arma, Juba de repente atira nele de volta, acertando diretamente no ombro. Isaac pede a Matthews que rasteje em sua direção para encontrar segurança atrás do muro, mas infelizmente, quando Isaac se aproxima da borda para ajudar, Juba atira na cabeça de Matthews. Isaac tem que assistir à morte dele e finalmente entrar em colapso, dizendo que quer ir para casa. Juba informa a Isaac que se ele realmente quiser sair, não irá atirar, mas Isaac não confia nele. Mais tarde, Juba pergunta a Isaac por que ele ainda está lá, apesar da guerra já ter terminado. Isaac pausa por um momento antes de responder que está lá porque na verdade foi ele quem matou seu velho amigo. Acontece que acidentalmente ele atirou em seu antigo parceiro, enquanto tentava matar um inimigo, e Isaac tem mentido para todos, dizendo que seu amigo foi morto pelos vilões. De repente, Isaac ouve um barulho saindo do rádio e corre para verificar o sinal, ficando feliz ao ouvir conversas acontecendo. No entanto, sua felicidade é de curta duração, porque embora ele possa ouvir vozes, ele não pode enviar mensagens por causa dos danos que o rádio sofreu. Para o choque de Isaac, Juba entra na conversa que ele está ouvindo, e o homem usa o nome de Isaac para pedir ajuda. Isaac finalmente percebe que durante todo esse tempo, Juba tem hackeado as comunicações americanas, fingindo ser um soldado precisando de ajuda para atrair equipes de reforço para a área e matá-los todos facilmente, pegando-os de surpresa. Isaac tenta interromper a conversa, mas não consegue. Algum tempo depois, Isaac
Isaac acorda com uma sensação dolorosa de um corvo bicando sua ferida na perna, vendo que até mesmo os pássaros acham que ele já está morto. Isaac decide correr um risco e recupera o rifle de Matthews, usando uma corda e um pedaço de madeira. Então ele aponta para um monte de lixo. Nesse momento, os helicópteros chegam à área e revelam a localização de Isaac, sem saber que isso é uma armadilha. Querendo salvar os soldados que estão chegando, Isaac empurra o muro para fazê-lo desmoronar, criando uma cortina de poeira que dificulta Juba encontrar a localização de Isaac. Isaac começa a atirar no monte de lixo, sem saber se acertou seu alvo ou não. Para descobrir, Isaac finalmente se levanta de sua posição e fica chocado ao notar que Juba não está usando essa oportunidade para atirar de volta. Isso faz Isaac acreditar que ele matou Juba. Em breve, os helicópteros chegam e rapidamente levam Isaac em uma maca, dando-lhe atenção médica imediatamente. Isaac tenta falar sobre Juba, mas não pode ser ouvido por causa do barulho dos helicópteros. De repente, Juba começa a atirar neles, matando todos os soldados médicos, um por um, antes de atingir também o piloto. O helicóptero cai rapidamente e se choca no chão, matando instantaneamente Isaac e permitindo que Juba cumpra sua promessa. Tecnicamente, Isaac não havia sido baleado, então Juba invade novamente as comunicações dos Estados Unidos e finge ser um soldado americano para atrair sua próxima equipe de vítimas. Essa foi a história do filme Na Mira do Atirador. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like.